Olá, ainda falando sobre a questão da urbanização. Então hoje vamos falar sobre os tipos de poluição. Então, com esse processo de urbanização, sabemos que vários fatores influenciaram para esse tipo de poluição. Então, um dos mais graves problemas ambientais gerados pela intervenção do homem e a urbanização, no caso sobre o meio natural, é a poluição, pois prejudica o meio ambiente, inviabiliza o cultivo e o consumo de recursos naturais, provoca desequilíbrios ecológicos e pode ameaçar a saúde humana. Por esse motivo, é muito importante elucidar essa questão a fim de se desenvolver formas para combatê-la, para combater tal ocorrência. Para fins didáticos, há uma gerência classificada da poluição que busca segmentar as suas principais ações, bem como os seus agentes causadores de forma a melhor compreender o problema. Os tipos de poluição que podem ser citados são poluição atmosférica, poluição das águas, poluição do solo, poluição sonora e poluição pluvial. Então, a poluição atmosférica envolve a poluição do ar, em geral causada principalmente pelas emissões dos poluentes tóxicos, pelas chaminés das fábricas e também pelo escapamento dos veículos. A queima de combustíveis fósseis, tais como o petróleo e os seus derivados, além do carvão mineral, é a principal causa desse tipo de poluição. Os efeitos da poluição atmosférica são diversos e atuam em escala global e também local, segundo dados de muitos analistas e também do painel de mudança climática da ONU, IPCC. As atividades humanas têm gerado uma maior concentração de gases causadores do efeito estufa, intensificando o problema do aquecimento global. Em escala local, merece destaque os problemas ambientais gerados nas cidades, como as ilhas de calor e a intervenção térmica. A poluição das águas caracteriza-se pela degradação dos recursos hídricos, resultando na poluição de lagos, rios, córregos e também dos mares e oceanos. É causado principalmente pelo derramamento indevido de esgotos, mas também pela poluição das bacias hidrográficas, pois durante a chuva o lixo é conduzido até o leito dos cursos d'água. Nos oceanos e mares, uma causa frequente é o derramamento de petróleo. A poluição das águas dos rios resulta da perda de recursos naturais, principalmente a água potável, ocasionando também o aumento da mortalidade de peixes. Por isso, é importante conservar os cursos d'água tanto em áreas urbanas quanto em áreas afetadas, em ambientes afetados da área de ocupação humana. Nos oceanos, a poluição também gera a perda de espécies, afetando em grande medida o ambiente dentro e fora dos mares. Poluição dos solos ocorre através da contaminação ou poluição generalizada dos solos, afetando as atividades econômicas e também o ambiente ao seu redor. As principais ocorrências são os lixos armazenados em aterros sanitários, onde a produção de um líquido tóxico chamado churume, que penetra no subsolo e pode alcançar até o lençol freático. Nos cemitérios, a ocorrência no caso é a semelhante. Na agricultura, o emprego exagerado de agrotóxico para combater a emergência de pragas nas lavouras também pode gerar poluição dos solos. Com o excesso de resíduos tóxicos acumulados, o local afetado pode tornar-se infértil, atrapalhando a agricultura e agravando os problemas ambientais locais. Por isso, o uso com cautela de produtos químicos, além de preferência por adubos orgânicos, são medidas mais do que necessárias para diminuir os prejuízos causados. A poluição sonora são comuns os ambientes urbanos ou com grande aglomeração de pessoas que geram um excessivo barulho, principalmente no trânsito, no caso, equipamentos de construção e outros. Os principais danos são a saúde humana, pois o volume máximo de sons
que devemos ouvir, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, é de 65 decibéis. E, frequentemente, o ambiente das cidades produz sons maiores que esse. E, por fim, a poluição visual é causada pelo excesso de publicidades em cartazes, outdoors, placas e outros espalhados nos ambientes urbanos, caracterizando a grande concentração de estímulos visuais. Apesar de ser aparentemente não agressivo, a poluição visual pode intensificar ou gerar o estresse, além de tornar o ambiente menos confortável para a ocupação humana. Em período eleitoral, esse problema estende-se ao máximo, embora leis recentes tenham sido elaboradas para atenuar esses efeitos. Ou seja, hoje em dia não tem mais aquela questão daqueles cartazes, aqueles outdoor, aquelas placas com os nomes e com as fotos dos candidatos, né? Então aí foi um pouco do resumo sobre essa questão ainda do problema da urbanização, né, que gera tudo isso, os tipos de poluição.